Seguindo então a minha explicação aqui, né? Eu estou gastando um tempão aqui para explicar, porque eu sei que isso aqui é dificilzinho de entender, né? Então, aquela constante deformação do livro ali, essa daqui é a constante deformação do livro, repetindo, é se, que é essa constante aqui, a gente só poderia usar ela e não fazer, e não precisar fazer a constante deformação condicional se a gente estivesse trabalhando em pH 14, por exemplo, porque aí 100% da espécie ali na solução é o Y 4 menos, e aí então a gente podia se dar o luxo de não fazer essa constante deformação condicional, e sim usar a constante do livro. A gente podia ficar só com essa coisa aqui. Só que a gente nunca vai fazer a titulação desse jeito, eu já expliquei isso antes. Então a gente sempre vai trabalhar em pHs mais baixos, né? Nunca naquele pH 13, 14. E aí então a gente não tem 100% do EDTA, ele não está 100% nessa espécie. E é por isso então a necessidade de ajustar aquela constante de deformação. Então aqui eu gastei bastante tempo explicando detalhadamente o que é isso, né? A constante de deformação condicional. E se eu quiser resumir isso tudo que eu expliquei de modo bem simples, eu diria que a constante de deformação condicional é um ajuste que a gente faz na constante de deformação que está tabelada. Por que eu faço isso? Porque a constante de deformação tabelada, ela está considerando que todinho o EDTA do rótulo ali, da concentração, vai reagir com o meu analito. E isso não é verdade. Então eu tenho que adaptar ela à minha realidade, né? Eu resolvi trabalhar no pH inferior, então eu adapto a minha condição que eu estou fazendo. Então, é isso. Sempre nos exercícios, por que eu estou ensinando isso? Porque nós nunca vamos usar essa aqui, ó, que está no livro. Nós sempre vamos pegar ela e ajustar ela. Então, isso aqui a gente chama de constante de deformação condicional. O nome até já diz, né? A gente condicionou a constante de deformação para a realidade que a gente está usando, né? Para as condições que a gente está usando. Então, isso aqui sempre tem que fazer, sempre. Senão não teria nem explicado, né? Dá um trabalhinho explicar tudo isso aqui. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei um exemplo, que também é o seguinte, ó, o que eu quero explicar aqui nesse exemplo. Nas volumetrias de complexação, tá? A gente vai construir de novo aqueles gráficos em que mostra o salto potenciométrico, né? Só que os gráficos aqui vão ser assim, ó. O eixo do X, que é a parte de baixo, a gente vai falar do volume de titulante adicionado. E o titulante sempre é o EDTA. A gente coloca o EDTA na bureta e faz a titulação. E o eixo Y, que é o eixo na vertical ali, vai ser sempre a concentração do metal que está ali no Erlenmeyer, só que, ouçam bem, é a concentração do metal livre, ou seja, é o metal que está no Erlenmeyer, mas não formou complexo com o EDTA. Ou seja, pingou EDTA da bureta, caiu lá embaixo, formou complexo com metal, mas ainda a gente tem metal que não formou com complexo. Acho que é tranquilo, né? Entenderam? Tá? Então, aquele gráfico, ele é feito em cima dessa quantidade. É do metal que não reagiu com o complexo. E a gente chama isso de metal livre, né? Porque é bem isso. Tipo aqui, o cálcio desse jeito, eu digo que o cálcio está livre, e quando o cálcio reage com o EDTA, eu digo que ele está complexado. Essas expressões existem, né? Dizer, o metal livre e o metal complexado. Geralmente, quem está estudando complexos e tudo mais, a gente usa essas expressões, o livre e o complexado. Tá? Então, que fique bem claro que o gráfico é feito em função do volume, no eixo X, o volume de EDTA adicionado, e o eixo Y, a concentração do cálcio, ou seja, do metal, aliás, livre. Tá? A concentração do metal livre. E aí, só para finalizar aqui, essa explicaçãozinha que eu estou fazendo, é que essas concentrações vão ser números bem pequenos, bem pequenos. Então, para não ficar trabalhando com números bem pequenos, a gente de novo vai fazer aquela lógica, que é fazer menos log desse número pequeno. E aí a gente transforma isso num número grande. Então, vocês vão ver que aquele gráfico vai ser, então, o eixo X é volume de titulante e o eixo Y é o potencial do metal. Ou seja, sempre vai ter um P minúsculo antes e a concentração do metal. Vocês podem perceber que a gente está dentro da mesma lógica desde o início, né? Lá nas volumetrias de precipitação a gente fazia o potencial do cátion ou do ânion que não formou sal pouco solúvel. Na volumetria anterior a gente sempre estudou, em vez de falar a concentração de 1H+, a gente falava no potencial do H+, né? Que é o menos log de H+, que na real é o pH, né? E agora nós estamos na mesma batida aqui, ó. É de novo fazer o potencial do metal que não formou complexo com o ligante, tá? Então aqui,
Nessa parte aqui, eu já vou mostrar aqui uma aplicação, ó, que é bem isso. Como é que a gente calcula quanto que do metal não formou complexo com EDTA? Ou seja, esse exercício aqui, antes de eu ler ele, esse exercício é para a gente fazer, é para a gente pensar assim, ó, o cálcio reage com EDTA e forma o complexo. Eu já ensinei isso antes, né, nos vídeos anteriores, e que a constante de deformação que forma complexo sempre são números grandes, número bem grandão. Isso quer dizer o quê? Que essa reação química, o equilíbrio, é extremamente deslocado para o lado dos produtos. Ou seja, ao metal encontrar o ligante DTA, eles vão formar um montão de complexo. Não vai ficar quase nada de cálcio desse jeito e quase nada de DTA esperando ali para formar complexo, tá? Então, só que quase nada não é sinônimo de nada. Fique bem claro, isso na química você prestar atenção nisso, né? Então, não vai ter quase nada, mas é em cima desse quase nada que nós vamos calcular. Nós vamos calcular o quase nada esse, né? Então, perceba que o exercício é bem isso, ó. Calcule a concentração de cálcio 2+ livre. Isso aqui foi eu que inventei, assim, mas geralmente os livros não costumam dizer cálcio 2+ livre, sabe? Na verdade, eu acho que eu que inventei escrever que está livre. Tipo, isso aqui é um pleonasmo na química, né? Se a pessoa escreveu cálcio 2+, é porque ele está livre, né? Não está vendo DTA grudado aqui, né? Entenderam? Mas muita gente, muito aluno, não percebe isso. O cara acha que só falou em cálcio é o cálcio. E aí, aqui é o cálcio também, mas não. Cálcio 2+, nós estamos falando dessa situação aqui, ó. Isso aqui não está falando dessa situação aqui, tá? Então, calcule a concentração de cálcio 2+ livre em uma solução que já tem o complexo, ó, de cálcio com EDTA, e a concentração desse complexo, ou seja, a concentração desses produtos aqui, ó, é 0,1 molar. E aí a pergunta é, para a gente calcular quanto que a gente tem de cálcio livre quando isso estiver em pH 10 ou quando esse complexo estiver em pH 6. Então ele deu duas faixas de pH e perguntou para a gente quanto que eu vou ter de cálcio livre em um valor de pH e quanto que eu vou ter de cálcio livre em outro valor de pH, tá? Deixa eu tentar explicar antes de fazer os cálculos. Vamos ver se vocês estão meio orientados no assunto aqui, né? Vamos ver se vocês meio que pegaram a lógica da coisa, sem fazer cálculo, só pensar, como é que eu vou dizer, entender a coisa de forma qualitativa.